Olá, pessoal, todos animados com esse evento? Eu quero convidar agora com vocês o Presleison Lima. Ele vai estar apresentando o conteúdo Como desenvolver inovação tecnológica inovando com software livre, certo? Eu vou chamar ele agora. Presleison, é com você. Uma boa noite e ótima apresentação. Muito obrigado, Juarez. Desejo a todos um bom evento. Também quero agradecer por ter selecionado essa palestra para a gente discutir um pouquinho sobre a inovação tecnológica. E, Juarez, gostaria também de agradecer a todos os participantes, os patrocinadores desse evento, o Marcos Sirico, né, aqui representando a PTI. Eu tenho um prazer de acompanhar a Latinoair desde 2017, então, sim, é uma honra receber esse convite e a gente construir o conhecimento conjunto. Bom, nesses próximos minutos, vamos discorrer aqui como desenvolver inovação tecnológica usando software livre. Bom, quem é o Presleison? Eu ajudo empreendedores e intraempreendedores a obter resultados exponenciais em seus negócios. Atualmente, eu sou doutorando e mestre em sistemas de informação e gestão do conhecimento. Possuo aí mais de 8 pós-graduações também na área de negócio. E hoje eu sou sócio-diretor de uma empresa de tecnologia da informação aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu tenho o desafio aqui na empresa de ajudar a proteger os dados dos nossos clientes, né, que é o principal ativo. Eu estou à disposição de vocês em qualquer rede sociais, basta apenas digitar @Presleison ou através do meu site presleison.com.br, porque o tempo aqui é muito pouco e a gente pode continuar a discutir sobre esse tema aí que eu tenho muito interesse após o evento. Muito obrigado. Bom, pessoal, qual que é o nosso desafio, né? Assisti algumas outras palestras aí, o pessoal ainda, nós estamos mencionando muito o período pandêmico, a pandemia não acabou, nós estamos aí vendo uma luz já no fim do túnel, né? Muita gente já vacinada e a economia do país voltando, e a tecnologia, ela teve um fator fundamental para fazer a conexão entre as pessoas. Por exemplo, é através também da tecnologia que nós estamos aí há 2 anos fazendo a Latinoair de forma remota. Então, se não fosse essa tecnologia, nada disso seria possível e ia deixar, né, de conhecer muitas pessoas e compartilhar muito conteúdo rico. Então, baseado nisso, o software livre ele tem um papel fundamental nesse processo aí de resolver problemas do mercado. O mercado, a gente tem que olhar ele com cuidado, porque ele traz para a gente muitas perguntas, né? Então, como eu fazer conexão com ponto A com ponto B, ou como eu ajudar a resolver um problema de uma comunidade específica, ou como eu inserir numa comunidade de software livre e ajudar aqueles devs que estão inseridos ali, querendo ou não, nós podemos e temos competências em colaborar bastante. Eu lembro como se fosse hoje, eu tive muito envolvimento na comunidade, e aí me remete aqui, em 2000, e na época eu estava fazendo minha graduação, participei com o pessoal da Poli na Unicamp, ajudando o pessoal a fazer manter o código, que é o CUGRU, que é o corretor gramatical, na época, OpenOffice, depois virou BROffice, e hoje aí o LibreOffice. Então, assim, então a comunidade precisava dessa colaboração e esse apoio. Então, prontamente, eu e outros desenvolvedores, assim, a comunidade software livre em geral, se dispõe em colaborar, em doar o seu tempo, né? Aqui depende do seu relacionamento com a comunidade, você pode, ou às vezes, usar parte, né? Dependendo da licença, usar no ambiente corporativo, isso não tem problema, dependendo do tipo da licença, mas enfim, o despertar aqui nessa palestra é como usar a inovação tecnológica em prol do software livre, a fim de resolver vários problemas que nós temos. Né? E da onde que são originados esses problemas, que traz essas perguntas? Através do mercado. Volta e meia aparecem muitas perguntas. E aí nós aqui, cientistas da computação, devs, full stack, especialista de infraestrutura, cloud, sistemas operacionais, suíte de escritório,
nós temos total competência de dar essa resposta para o mercado, através de várias inovações. Mas aí, a gente pode se pensar assim, Presley, tudo bem, entendi o recado, gera as demandas, essas demandas são os problemas, mas por onde eu começar a desprender ou fazer a inovação tecnológica? E aí a gente pode pegar um aprendizado muito interessante, que são das startups, que é o seguinte, o que ela traz para a gente? Ela ensina, né, que nós precisamos desenvolver soluções que sejam escaláveis, que sejam repetitivas, sejam flexíveis e sejam rápidas. Por quê? Penso aqui o tamanho do mercado, ele é gigantesco. Para atender uma alta demanda que pode aparecer, isso tem que ser repetível, então tem que ser escalável. Ele também traz para a gente que ele tem que ser flexível. Pode ser, né, isso aqui acontece muito nas startups, que chama a mudança de caminho. Então, por exemplo, eu estou com algum problema e aí mudou o cenário. Eu tenho essa flexibilidade, o código, as interfaces, a interação com esse processo, seja hardware livre, seja software livre, eu tenho essa facilidade de ser flexível, mudar alguma coisa no projeto. E também eu ser rápido. O mercado ele é muito veloz, ele é muito rápido. Então, se a gente demorar a dar respostas, nós não vamos satisfazer ele, não vou resolver o problema dele, e muitas das vezes outra equipe, outro time pode resolver o problema dele. Mas a nossa intenção não é essa, é que a gente consiga resolver isso. Então, essas aqui são 4 lições básicas que as startups traz para a gente mudar a nossa mentalidade a fim de cumprir com tudo isso. E aí, tem um negócio aqui muito interessante, que é a criatividade. Inclusive, eu estou aqui numa faculdade, eu sou professor universitário também, e por que pareça, a criatividade não é uma coisa que você aprende na escola. Isso definitivamente, há muitos pesquisadores que mostram isso. Mas o que acontece com a criatividade que a gente não aprende na escola? Para onde que ela foi? Você pode perceber que aí é um desafio que eu percebo, às vezes, nas empresas ou em times, que acontece o seguinte, quando um profissional vai entrar na empresa, aí o recrutador ou o líder da área pergunta para o entrevistado, olha, você é criativo? Não, eu sou super criativo, eu consigo resolver tudo, eu entendo tudo, para mim é muito fácil, qualquer problema que me dá eu resolvo. Aí, o primeiro problema que aparece, a primeira dor que tem, coloca-se na mesa, reúne as pessoas envolvidas no processo, fala, pessoal, estamos com esse problema. E aí, aquele famoso entrevistado, falei, nossa, não estou conseguindo vir nada na minha cabeça, não estou tendo ideia nenhuma. Mas espera aí, há uns dias atrás ele era criativo, agora não é criativo mais, mas por onde foi sua criatividade? Aí uma resposta, que algumas pesquisas mostram pra gente. Isso é até um chamamento que eu gosto de fazer quando eu falo sobre esse tema, é o seguinte, gente, há um estudo que demonstra que muita gente maltrata ou extermina a criatividade na infância. Vou pegar para vocês. Não sei se vocês já perceberam, crianças com faixa etária entre 3 e 5 anos, mais ou menos esse range, essa etapa, tem a fase dos porquês, né? E aí as crianças perguntam, por exemplo, por que o sol aparece e some? Depois do sol vem a lua. Por que o rio só desce? Por que o céu, às vezes, eu nunca vi um sol cor-de-rosa? Por quê? A criança, nesse momento, ela não tem preconceito, ela gera suas conexões, né? E a criatividade é um tanto de ideia conectada, são várias conexões. E muitas das vezes nós adultos maltratamos as crianças,
Não, olha, é porque assim, é porque sempre é assim, o céu é sempre azul, ou às vezes meio turvo, meio cinza, ou preto. A gente não tem paciência com as nossas crianças. Lembrando que essas crianças serão o nosso futuro, serão os futuros devs, serão os futuros engenheiros de software, os analistas de sistemas, são pessoas que vão usar da sua criatividade para resolver problema, né? E aí essa falta de paciência maltrata essa criança, então ela vai sentir acuada a não fazer pergunta, porque ela vai entender que aquelas perguntas não fazem sentido, e aí a gente maltrata os futuros brasileirinhos. Então, eu fico aqui, já deixo uma mensagem para vocês, para quando passar com isso com o filho, com o sobrinho, ou com o filho de um amigo, ou criança nessa faixa etária, lembre-se desse chamamento meu, porque isso vai repercutir daqui a 15, 20 anos. E essa criatividade dessa criança, nós vamos precisar muito dela. Então, mas aí fica uma coisa, Presley, já que a criatividade não pode ser aprendida na escola, como é que eu posso voltar esses insumos, essas conexões no meu cérebro, essas questões para trabalhar dentro da minha cabeça? E aí, isso vem da onde? Né? Porque ninguém deixa de ser criativo, né? Ninguém deixa de nascer criativo e de um dia para noite esquece. Não, não é isso. Precisamos estimular esse processo. E aí vem um ponto interessante. Para a gente estimular a criatividade, é necessário pensar e fazermos diferenças. Durante a palestra aqui, vocês vão perceber alguns hábitos, alguns processos que maltratam, o que mitigam a nossa criatividade, o que pode ter acontecido com o nosso entrevistador. Bom, e aí, cada ser humano, cada pessoa aqui presente, ou que vai assistir isso posteriormente, nós precisamos fazer a criatividade o seu ser mais valioso, porque nós somos diferentes. Ninguém no mundo é igual, inclusive pessoas gêmeas, trigêmeas, elas não são iguais, elas têm a sua identidade, elas têm o olhar do mundo, e esse olhar diferente gera uma conexão para que a criatividade seja diferente. E isso que é o mais legal que nós temos, nós seres humanos, é isso que deixa o gostinho da gente criar software, coisas interativas, muito interessante, por causa da nossa percepção. E aí, o que a gente precisa desenvolver é efetivamente a nossa capacidade de desconectarmos do tempo, né? E conectarmos a elementos que não têm nada a ver. Assim como nós, como éramos crianças lá atrás, fazíamos essas conexões sem nenhum preconceito. Então, o que eu quero dizer é que não existe nenhuma pergunta que não faça sentido, uma ideia que é boba. Então, toda ideia ela é válida, porque a inovação são conexões de ideias que durante um processo essas ideias se desfazem, elas se conectam, elas se refazem a fim de ter um insumo no final, de ter um software livre, de ter um hardware livre, de ter um produto, de uma solução final. Então, não é só uma ideia, né, que fala assim, olha, aquela ideia é a ideia minha, bala de prata. Isso não existe. Então, nós precisamos, quanto mais nós enchermos de ideias nos nossos funil, né, o funil, quando ele vai, né, estreitando, vai sair alguma coisa que vai resolver aquele problema que o mercado precisa. E aí, tem um ponto aqui interessante. Não sei se vocês já viram algum animal apreciar uma obra de arte. Você já viu um calango olhar assim, nossa, aquela é a Mona Lisa, nossa, isso é uma bela música. Não, não existe. Somente nós. Animal não é criativo. Eles não têm essa capacidade. Somente a gente. E a gente, muitas das vezes, deixa isso de lado. E aí, muitas das vezes, a gente usa a nossa criatividade para esse tema aqui. A mentira, ela é fantástica, né? Então, assim, às vezes a gente cria histórias, tem até novelas, né? Então, por exemplo, pegando aqui no ambiente corporativo, ou às vezes no ambiente acadêmico, né? Dia de prova, apresentação, e a pessoa tá tensa e tal. Eu já vi história de pessoas que matou a avó 2 vezes. Nossa, Presley, sua minha avó morreu, e aconteceu isso, isso, assado, e ela teve isso e teve tal. Eu falei assim, nossa, mas aqui, é a avó mãe do seu pai?
Falei, mas ela não já morreu? Tem 6 meses. Ah, então, veja bem. Então, assim, gente, vamos canalizar as nossas energias para coisas positivas, não coisas negativas. Que isso aqui tem uma lição muito interessante, não sei se vocês sabiam, o Mark Zuckerberg e o Steve Jobs, eles usam basicamente 2 roupas. Uma blusa, geralmente cinza, uma blusa de malha e calça jeans. Basicamente, né? Por quê? Há um estudo que diz que nós tomamos 700 microdecisões diariamente. Quando você vai usar uma roupa, por exemplo, hoje eu vim para palestra, por exemplo, vou colocar uma blusa azul, vou colocar isso aqui, eu vou pentear o cabelo e tal. Aqui eu já gastei várias microdecisões. Estou gastando energia, e essa energia ela potencializada na criatividade. Então por que os caras fazem isso? O Mark Zuckerberg, provavelmente, eu não sei, não tem fundamento teórico, mas pode ser que ele, por causa dessa conexão, ele até tenha espelhado Steve Jobs. Porque o Jobs já viu, eu não vou gastar decisão, o meu ser criativo, com escolher roupa. Vou todo dia usar a mesma roupa. Entendeu? Então, eles também dão direito, né? São bilionários e tal. Enfim, nós às vezes não podemos usar a mesma roupa, mas assim, tomar poucas decisões, essas coisas de baixo valor agregado e canalizar as nossas energias para isso. E aí eu trago um outro tema, o seguinte: você já sonhou acordado? Muitas vezes a gente sonha dormindo, né? Aquele sonho dormindo é o seguinte: você deitou, dormiu, no outro dia você esqueceu. Sonhar acordado, gente, é o que é? Você olhar o seu objetivo, a sua meta. Eu tenho esse problema, eu preciso ajudar minha comunidade aqui, nós temos que compilar esse código, precisamos debugar isso aqui. Olha, o meu caminho é aqui. Eu consigo ajudar a nossa comunidade, onde estou inserido, assim. Entendeu? Sem ficar viajando na maionese, querer procurar Smurf, enfim, não tem nada disso. Então, ser objetivo, ter meta, e nós profissionais de tecnologia, às vezes, saímos, perdemos o foco. Por quê? Gastamos micro decisões com coisas que não fazem muito sentido. E aí uma outra coisa também que a gente não deve ligar é o seguinte: perdi permissão para o outro a coisa que eu quero fazer. Uma coisa criativa, chega e sugere sua ideia. Mesmo se a outra pessoa for contra, mas você precisa externar isso, você precisa de apresentar, demonstrar, né? Então, assim, não é o confronto, é o conflito. Confronto é negativo, o conflito é muito importante. O conflito, as ideias nascem dali. Olha, por que a gente não pensa assim? Por que a gente não escreve assim? Por que a gente não faz assim? E tal. Então, o conflito, ele é muito importante. O confronto não é bem-vindo e gera coisas desnecessárias. E aí, eu trago um cara que eu admiro bastante, Leonardo da Vinci. Com essa obra aqui da Mona Lisa, essa obra, para ele, tem registro que demonstra, essa obra está inacabada. Para mim que está perfeita. Os desgastes que tem aqui, para mim, é puramente natural. Né? O tempo, a arte também não vai conseguir, né, a questão do tempo. Mas aqui, uma obra perfeita, linda, maravilhosa. E aí, o que ele está trazendo para a gente aqui? Precisamos ser inconformados com as coisas, né? Mas aí também a gente traz para a reflexão o seguinte: o bom é inimigo do ótimo. Então, muitas vezes você vai procurar uma excelência, né? Se ali em torno, gastando muita energia, você, nossa, eu preciso de entregar, superar a expectativa do cliente. Eu preciso superar a expectativa da comunidade. Não, entrega o funcional, passa esse código, entrega esse hardware e bola para frente. Depois nós vamos fazer um controle de versão e nós vamos melhorando. E o que motiva a gente, cara, quem é criativo e profissional de tecnologia, nós somos apaixonados por desafio. Nós escolhemos tecnologia por causa disso. Ou que pessoas que ainda não estão envolvidas com a tecnologia de forma indireta, eu deixo um convite aqui, que a hora que beber dessa água, vocês vão ver o tanto que isso é interessante, é fascinante. Todo dia a gente lidar com problemas diferentes. Eu não sei o que eu vou deparar amanhã, e tão pouco depois da manhã. Então, assim, isso é muito legal que gera essas conexões. E aí, qual que eu passo aqui para eu aumentar a criatividade? Né, tá uma outra pessoa aqui, que eu admiro bastante. Ele, o Walt Disney, quando ele criou a Disney, né? Eu não sei se eu tenho que falar rapidinho aqui por causa do tempo. Ele desenhava para terceiros, e aí o intermediário dele perdeu o relacionamento, ele não conseguiu vender os desenhos e tal. A esposa dele chegou e falou: olha, cara, por que você não produz direto e procura? E a gente conhece a história da Disney, né? Então, assim, quem de vocês já teve aqui em algum parque da Disney sabe que a experiência, mesmo se for mais de uma vez, a experiência é outra, porque ele preocupa sempre em querer inovar. Você ir na Disney, você ir no parque, ele sempre traz coisas diferentes.
Então, assim, tem vários streams chegando, Disney Plus, Star Plus. Então, assim, os outros concorrentes que se cuidem, porque eles se preocupam muito com a experiência. Coisa bacana que ele traz pra gente. Seja sonhador. Ser também realista, né? Sonhar acordado, sonhar com o pé no chão. Né? Ter capacidade de falar, olha, existe tecnologia, eu consigo desenvolver tecnologia, há recurso na computação, que é possível resolver isso. Sem ficar viajando na maionese também. E ser crítico, né? Compartilhe sua ideia, compartilhe seu software, compartilhe seu hardware, compartilhe suas ideias com terceiros. Não fica pegando a ideia e colocando igual uma galinha, deixando os pintinhos de baixo, achando que aquela ideia é só sua e que não pode ser criticada. Não põe, que a pessoa vai colaborar com você. Olha, você pensou nisso? Isso aqui faz sentido? A gente tem que... A ideia não é filho da gente. A gente tem que pôr ela para ela tomar porrada e você ter aquela crítica e trabalhar a fim de chegar na solução. E aí, também vocês não podem ficar ligando o que os outros falam. Ah, isso aí vai dar errado. Isso não vai para frente. Gente, isso não interessa. Seja porque os criativos, eles são curiosos, criam tendências e são autodidatas. Eles não esperam. Eles vão atrás. Não fica esperando um chegar e mostrar, não. Hoje a gente tem a internet. Eu lembro antes, logo quando eu comecei na computação, isso lá em 95, os buscadores eram um parto. Hoje a gente tem Google que rastreia tudo. DuckDuck, vários outros buscadores. Então, assim, cara, tá tudo na internet. Tá tudo aí disponível. Tá no YouTube. Então, assim, a gente não precisa esperar. É só buscar. Né? E aí, a criatividade não surge de um dia para noite. Você vai assim, nossa, pô, eu vi uma palestra do Presley e tal, e aí, nossa, tem uma dose de criatividade. Gente, esquece, isso não existe. A gente precisa de criar rotinas. Ou seja, as pessoas nascem criativas, só que a gente tem que potencializar essas habilidades. Como? Separei 5 aqui. Leiam bastante. Os profissionais de tecnologia, o que eu percebo, a minha sensibilidade, às vezes, não consome muito a leitura. Isso é fundamental em qualquer área. Segundo, gerar muita ideia. Você está envolvido para resolver algum problema? Gera muita ideia. Vai falando. Mesmo achando que pode ser bobagem, vai colocando. Você vai gerando aquelas ideias ali. Hora vai conectar com algum amigo seu, de uma comunidade, alguém distante, que vai fazer sentido. Seguinte, fuja da rotina. Como? Você vai dar aula para o trabalho, passa pelo mesmo caminho, troca a rua. Se de manhã você vai de manhã escovar o dente, não, primeiro toma café, depois escova o dente. Sabe? Troca o modelo, porque a gente é tão automático, por exemplo, dirigir carro. Tenho certeza que quem já dirige ficava preocupado, nossa, como é que eu vou pisar na embreagem e trocar marcha? Nossa, tem que dar certo, olhar para o retrovisor. Hoje, a pessoa mexe no WhatsApp, troca a música, dirige e faz tudo. Percebe? Então, assim, é muito automático. O ser humano, ele consegue assumir essa rotina de forma automática, mas isso não é bom pra gente. Precisamos fugir dessa rotina. Quebrar algumas rotas. Outra, muito interessante, o mapa mental para fortalecer a gente aqui, para você ter uma noção da onde passar. Olha, eu preciso chegar ali, então o mapa mental você vai explorando ele e vai te ajudando. E por último, pessoal, nós não somos máquina. Estou falando aqui um tanto de coisa. Precisamos, né? O nosso corpo é o nosso equipamento de trabalho. Nós precisamos do nosso corpo, precisamos do nosso braço, da nossa cabeça. A gente precisa de relaxar. Como? Ouvindo uma música, passeando, ou até mesmo meditação. A hora que eu comecei a fazer meditação, eu tornei uma pessoa muito mais criativa, porque quando você medita, você fecha os olhos, você respira fundo, e isso te dá leveza no corpo. Então, você se conecta contigo. Você foge dos seus problemas, né? É boleto, é pandemia, é faculdade, é trabalho, é não sei o quê. Gente, a gente muita coisa, é vacina, é assado. Então a gente fica muito piradinho. Então, precisamos relaxar o nosso corpo. Ou seja, precisamos de pessoas criativas para nos resolver as nossas soluções. E aí, pessoal, me desculpa, o nosso tempo é muito curto, mas eu separei para vocês aqui um e-book, está disponível nesse site, basta você tirar um print, né, bit.ly/ebook empreender. Eu trago aqui 5 dicas, um e-book muito bacana, utilizando a metodologia Canvas, de como você
desenvolver software, criar hardware livre, usando ferramentas de criatividade para te ajudar. Então, como o nosso tempo ele é muito rápido, eu deixo aqui os meus contatos, tenho meu site, o meu e-mail, tem meu celular, vocês me encontram no WhatsApp ou telefone também. Vai ser um prazer a gente discutir isso, de ajudar de alguma forma em algum desafio que vocês estejam envolvidos. No mais, Juarez, eu só tenho a agradecer e fico aberto aí a perguntas e a gente vai falando. No mais, pessoal, muito obrigado por selecionar essa palestra e agradeço a todos por estar presente aqui na Latinoé e espero encontrar com vocês presencialmente ano que vem, se Deus quiser. Muito obrigado.